Ora bem, eu optei por fazer este direto. Como viram, apaguei o vídeo que tinha relativo ao vídeo do Dr. Paulo Gonçalves com o título Tinoco e a fraude Mia. Apaguei porque tinha informações incorretas no passado e eu não quero, portanto, quando não gosto de mentir, tenho de ser honesto. Não é verdade que o Dr. Paulo Gonçalves seja mandatário de uma informação antiga, mandatário do ADN para a defesa. É uma informação de 2021, não quero aqui confundir datas. Tinham-me enviado isso e pronto. É preciso ter muito cuidado quando fazemos qualquer coisa pública. Aqui o meu pedido de desculpas à Joana Amaral Dias, ao ADN, fiz uma confusão e, portanto, este direto que vou fazer, refere-se unicamente ao vídeo que o Dr. Paulo Gonçalves, como independente, fez sobre Tinoco e a fraude Mia. O que eu tenho para dizer neste vídeo é que o vídeo do Dr. Paulo Gonçalves, não sei se ele apoia alguma candidatura, se não apoia, mas parece que agora de repente as coisas começaram a tomar alguma forma e quanto mais as coisas avançarem, mais pessoas vão falar mal de mim. Eu também tenho que me habituar um bocado a isso. Às vezes reajo de uma forma mais intempestiva, mas tenho que me habituar a isso, tenho que me habituar a encaixar. Mas quando mentem descaradamente, como é o caso do Dr. Paulo Gonçalves, que é um mentiroso descarado, eu tenho que realmente vir salvar a honra. E vou explicar e vou provar que o vídeo é um conjunto de percepções. É um senhor que não me conhece, que nunca me ligou. É um conjunto de percepções, de julgamentos que não têm fundamento, de frases que são tiradas do contexto, e em que ele pede às pessoas para avaliarem se hão de votar neste vil candidato à presidência da República. Eu vou voltar a repetir aqui, eu parto do princípio não, é meu ponto de honra, que eu não insulto nenhum candidato. Por acaso com a ADN, com a doutora Joana Amaral Dias, tenho uma excelente relação, temos falado de vez em quando, também tinha com o Tim Vieira, que entretanto desistiu da candidatura, e eu vou manter, mesmo, às vezes tenho umas picardias maiores em relação, uma alergia maior em relação ao candidato Gouveia Melo, mas vou tentar manter a elevação, quero manter a elevação a todo custo e não quero falar da vida pessoal das pessoas, nem da vida social, nem dos seus interesses. E é importante porque isto foi o que a classe política nos passou, este exemplo de difamação fácil, de percepções gratuitas, sem fundamento real, frases fora do contexto, e depois cria-se uma imagem de uma pessoa aos acólitos do comentador e a outras pessoas que estão desprevenidas, e é uma imagem que não é real. Pronto, eu não tenho essa imagem de mim que o Dr. Paulo Gonçalves transmitiu, mas muitas pessoas também não têm. A minha vida é feita de factos. Primeiro, quero aqui esclarecer uma coisa. Eu, depois de ter saído da tropa, dediquei-me às áreas da inteligência emocional, fiz cursos em psicofisiologia, dei aulas na faculdade, dei palestras na Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra, cheguei a dar uma palestra no Júlio de Matos e percebo alguma coisa sobre microexpressões faciais. Fiz uma formação no Paul Ekman Institute, em Manchester, todos especialistas da Scotland Yard. Eu também tive em vários conflitos e cheguei a interrogar prisioneiros, criminosos, nomeadamente no Kosovo, e percebo as microexpressões faciais. E o Dr. Paulo Gonçalves fala de uma pessoa que não conhece, usando uma microexpressão facial que está ligada ao desprezo, ao sentido de superioridade, que é o dumping delight. Está sempre a fazer isso. Portanto, ele começa a falar o que é incorreto em relação a uma pessoa que não conhece e quase que o trata como um pacóvio, um anormal, um criminoso, nas suas expressões, porque a face realmente, os músculos da face, demonstram os nossos estados emocionais. O Dr. Paul Ekman, só para vos dizer, que foi no fundo o professor máximo dos cursos que eu fiz, o Dr. Paul Ekman foi capa da revista da Times Magazine e a sua ciência é científico em termos de interrogatórios das microexpressões faciais. Então, o Dr. Paulo Gonçalves está sempre a falar de mim e da minha vida, fazendo o dumping delight, que é mais ou menos isto. Um sorriso lateral, o tal tenente-coronel Tinoco Faria, com sorrisos. Portanto, trata-me de uma forma pouco educada, fala de uma pessoa que não conhece de uma forma pouco educada e, no entanto, diz uma pessoa idónea, com berço, etc.
Eu falo de si com esta cara, sem qualquer tipo de expressão, não o conheço, não sei qual é que é o seu percurso, é pai de família, é casado, eu tenho que respeitar a sua família e tenho que o respeitar a nível pessoal. Nunca lhe perguntei nada sobre nenhuma coisa. Tem o seu percurso como jurista, podia agora ir a investigar, tentar encontrar, mas não é esse o meu interesse. O meu interesse é construir, não é destruir. E, portanto, este é o primeiro ponto em que utiliza repetidamente uma microexpressão facial e a entoação de voz, e nós, este sistema de interrogatório é mais preciso do que o polígrafo, andam aí com o polígrafo, e há muitas pessoas em Portugal que têm o mesmo curso, que é a avaliação da verdade e da mentira, na qual eu tenho o curso de formador de formadores, portanto, tenho o curso de formação, fiz o curso de formação de formadores, e, portanto, isto não me dá característica nenhuma. Sei avaliar as pessoas pelas suas expressões faciais, pelo estilo de voz, etc. Pronto. Ponto número 1, falta de educação. Ponto número 2, fala de forma completamente fora do contexto, em que eu sou um covideiro, fui um tipo que defendi poucas liberdades das pessoas, quando fala do movimento de gente, foi um movimento filosófico, partidário, com base até num filósofo, que poderia pôr o Dr. Paulo Gonçalves a um canto, o Ortega y Gasset, que até tem uma expressão que diz: uma das formas que o homem tem de ser imbecil é dizer-se de esquerda ou de direita. E eu concordo com ele. A esquerda e a direita são abstrações. Portanto, o que eu procuro, no fundo, é o bem-estar, é o bem comum das pessoas. Estou-me a marimbar para a esquerda e para a direita. Eu não estou ao centro, nem à esquerda nem à direita. Eu olho para as pessoas com as suas necessidades. E não me identifico com nenhum partido político. E isso foi através de umas bocas que ele mandou sobre a esquerda e a direita, que eu era idêntico ao Almirante. O Sr. Paulo Gonçalves não conhece a minha carreira militar, não me identifico nada com o Sr. Almirante, depois comparou-me ao Marcelo Rebelo de Sousa, não me identifico nada com o Marcelo Rebelo de Sousa, contrariamente ao Paulo que votou nele, eu não votei, e, portanto, somos diferentes e não me pode catalogar e pôr-me num conjunto, igualar-me num conjunto de pessoas com as quais eu não me identifico, nem tenho qualquer prova de que eu seja parecido com eles ou que venha a ter um comportamento idêntico a eles. Em relação ao Movimento de Gente, o Movimento de Gente foi fundado em março de 2019. Começámos a trabalhar, a reunirmos em março de 2019. Penso que tivemos o primeiro encontro em junho de 2019, um encontro que até foi em minha casa, e era um movimento pela liberdade de pensamento, por sermos livres pensadores, por não entrarmos neste esquema de esquerda e direita. Havia uma série de palestras que eram dadas em termos de filosofia, em termos de filosofia de vida, como é que devíamos encarar a vida, que devíamos ter pensamento crítico, etc. E por isso mesmo, partidário. Quando surgiu o Covid, já o Movimento de Gente existia praticamente há um ano. O Covid chegou a Portugal mais ou menos em 2020, janeiro, fevereiro, março, já não me lembro. Eu, na altura, Sr. Paulo Gonçalves, a minha pensão de tenente-coronel não é grande espingarda, e vi-me obrigado, tinha 2 filhos menores, vi-me obrigado a emigrar para a França, a emigrar para Londres, e num hotel de 5 estrelas, onde toda a gente me conheceu, passei desde a copa, a lavar pratos e copos, passei depois para um restaurante de luxo do hotel, a servir à mesa, depois fui mordomo da filha do rei da Arábia Saudita, fui mordomo da Rihanna, do Plácido Domingo, finalmente acabei a trabalhar num restaurante como ajudante de cozinha. Ao domingo era eu que, como tenente-coronel, o senhor diz tenente-coronel com ar um bocado desplicente e com falta de respeito, o tenente-coronel lavava o chão da cozinha, lavava os armários da cozinha, porque era o ajudante de cozinha exatamente. E nunca me caíram os parentes na lama por ter uma profissão mais simples, nunca roubei. E estive lá e morreu um colega meu, o Álvaro, que era o cozinheiro da noite, morreu com Covid. E começou a morrer muita gente. E como qualquer pai que tem filhos, e com o alarme que foi a pandemia, sem informação, até contactar os consulados que não trabalham bem, português, para poder vir para Portugal, porque fui despedido do hotel por causa do Covid. Obviamente que fiz uma série de vídeos preocupados com os metro, por exemplo, via o metro em Londres, com aquela gente toda a bufar umas para cima das outras, os metros a pinhar, e o que eu achei é que, se calhar na minha ingenuidade médica, que não sou médico, é que as pessoas deviam ficar isoladas, não era tirar a liberdade das pessoas,
Podíamos ficar em casa, eu até arranjei lá um esquema, que era ficarmos em casa, isolados, e o Estado ter a obrigação de nos ir levar comida, água, abastecer-nos, para podermos estar isolados um tempo para conseguirmos deter a pandemia. Isto foi o que eu fiz. Posteriormente, o juiz Rui Castro e um grupo de amigos, como eu tinha um movimento ativista, como eu era um ativista e falava muito, e tínhamos muita gente no movimento de gente, foi à minha casa, foi muito simpático, almoçou em minha casa, houve um colega dele que convidou-me para vice-presidente do Habeas Corpus, eu não aceitei, porque estava exacerbado com trabalho, com o movimento de gente, e comecei a frequentar. Eu não vi lá o Dr. Paulo Gonçalves. Comecei a frequentar um bar no bairro Alto, que era o Lapo, do António Guerreiro, onde havia que abria contra as ordens da polícia, e eu estava lá desde a primeira tertúlia, e fui lá 2 ou 3 tertúlias, informar-me sobre o Covid, e levavam lá médicos a falar, estavam pessoas, dos negacionistas a falar, eu informei-me. E a decisão de nunca ter sido vacinado, nem os meus filhos, foi por informação, por estar informado. E o Dr. Paulo Gonçalves mente descaradamente e tira as coisas do contexto. Quando, em 4 anos, vem com o assunto agora, passado 4 anos, as pessoas em 4 anos não têm tempo de mudar de opinião. Porquê é que vai buscar esse assunto? Quer dizer, estou a ser agora condenado e ostracizado e com ar superior a falar de mim, sem me conhecer, que, passado 4 anos, eu sou um covideiro. O senhor, eu ponho como covideiro um canto, porque eu fui das primeiras pessoas, amavelmente convidado por juiz e por este rapaz, que era vice-presidente, a frequentar o Lapo, contra as ordens da polícia. E não usava máscara. E sabe o que é que eu inventei para me curar? Eu produzo uma aguardente, e todos os dias bebia uma aguardente de manhã. É o efeito placebo, da placebo effect, para não apanhar Covid. E, portanto, o senhor apresenta-me como um tipo autoritário, como um tipo meio ignorante, que defendeu o Covid, que defendeu as vacinas, etc. Eu não defendi as vacinas, eu não me chamo Almirante Gouveia Melo, nem tenho um laboratório a trabalhar para mim. Eu sou um cidadão comum que trabalho e que agora me estou a candidatar à presidência. Portanto, para além disso, o senhor devia ter perfeito o trabalho de casa. Porque os órfãos de guerra, deixem-me que lhe diga, os órfãos de guerra, as mágoas não passam. Não passam. O meu pai foi ferido em combate na Guiné e teve 2 horas a pedir para o matarem, os soldados. Tinha uma mulher grávida e tinha 2 filhos pequenos e pediu para o matarem. E muitas vezes pensamos sobre a eutanásia, até onde é que vai o limite do sofrimento. Pois eu tenho uma percepção diferente em relação a isso. E até hoje, eu, a minha irmã e o meu irmão, que está acamado, sofremos com a morte do meu pai. Temos chagas profundas devido à morte do meu pai. O senhor devia ter preparado o trabalho de casa, porque quando põe a fotografia do meu pai e põe o título Tinoco e a fraudemia, fere-nos profundamente. E não há desculpas para isso. O senhor tem que saber o que é que faz. Não sei que idade é que tem, mas já tem idade para ter juízo, para não mentir, para não falar mal de um homem que não conhece, de um tenente-coronel que não conhece, mas que nunca levou o posto a sério, que nunca quis ser militar e que sempre viveu ao lado dos seus soldados, que nunca puniu um soldado. O senhor não conhece a minha carreira, não sabe onde é que eu andei, e fala de mim para me tirar votos, para me difamar. Lamentavelmente perdeu, veja bem, eu tinha publicado um vídeo agora e tenho esta coisa. E peço desculpas porque vi uma notícia que o senhor era mandatário do ADN para a defesa, já vi que não era, retirei o vídeo, apaguei o vídeo e já pedi desculpas aqui à Joana Amaral Dias, com quem me dou bem, e retiro todas essas palavras. É preciso preparar, eu também não me preparei bem, e está a ver, pode-nos acontecer a todos. Aconteceu também assim, mas devia ter estudado a lição, ou pelo menos devia ter tirado o vídeo, porque é um chorrilho de mentiras. E o senhor é mentiroso. E quando eu o tratei por tu, eu trato por tu os mentirosos, que eu não tenho respeito por si, a partir do momento que mente sobre um homem, pai de família, que tem uma carreira militar, que está a concorrer à presidência da República, para tentar dar um murro na mesa em relação a este país, e o senhor aparece aqui a agredir-me e a difamar-me. Olha, sabe, é para o lado que eu durmo melhor. Eu estou a fazer este vídeo porque o senhor o merece. O senhor deve ter, como jurista, deve ter responsabilidade e sabe, nos tribunais, os advogados devem saber investigar,
É mais importante investigar os factos do que usar retórica e palavras caras e dizer que sou idóneo. Eu também posso dizer que sou idóneo. E ser um ladrão. Quem é que me diz que o senhor é idóneo? Não é? A vida é que prova pelos factos. O senhor devia ter investigado a minha vida e os factos da minha vida para não dizer as neiras. Pronto, eu queria fazer este vídeo e quando me comparam lá, também fora do contexto, coloca lá uma frase que eu disse, que é, podem-me acusar por isto, que é o caso de ser covideiro, eu sou um pecador, ainda vão ver o resto. Ainda vão ver o resto. E em contexto, só tira isto tudo do contexto, é impressionante. Eu disse isto neste contexto, e se lesse a conversa toda, apercebia só, se me ouvisse no vídeo, se me tivesse ido ver os meus vídeos e tivesse, até que conhecesse a minha cara, para pôr uma fotografia minha e não do meu pai, tinha percebido que eu disse isto neste contexto. Eu não sou superior a ninguém. Eu, inclusive, como Presidente da República, prescindo da imunidade presidencial. Não quero imunidade presidencial, porque acho que cada cidadão, os políticos, os que estão à frente da nação, devem ser os primeiros a dar o exemplo e, se forem criminosos, têm que ser investigados como qualquer cidadão. Não devem ter nada acima dos cidadãos. Eu disse isto porque é assim, porque me começam a difamar, tal e qual como o senhor me está a difamar. Eu disse, se eu tiver algum pecado, e tiver mesmo esse pecado, eu sou o primeiro a dizer que sim. Eu faço-lhe uma pergunta. Alguma vez o senhor pediu uma fatura, comprou alguma coisa e não pediu fatura para não pagar o IRS? Eu já. Quantas pessoas não o fizeram? E vou deixar de ser Presidente da República por causa disso? O senhor nunca pediu? Fez um trabalho em casa, uma coisa qualquer, não me passe fatura que eu não quero pagar IVA. Alguma vez fiz isso? Olha, eu, por exemplo, se forem ver as faturas, se forem investigar a minha vida, vão ver que eu sou um pecador. E se não quiserem que eu seja Presidente por causa disto, metam-me um processo. Eu não sou Presidente, mas sou um pecador. E tudo aquilo que eu tiver feito de mal, não vou ser como os políticos, como este Montenegro, como esta malta toda, que negam até à última, como o Sócrates, que negam até à última as patranhas que fizeram. Foi neste contexto que eu disse e o senhor mudou o contexto mais uma vez. O senhor é uma vergonha, é um mentiroso e devia retirar o vídeo porque o vídeo não é real. O vídeo não tem nenhuma verdade sobre mim e está a falar sobre mim de uma forma vil e agradeço-lhe. Isso agora é que tenho que lhe agradecer a publicidade que me fez, porque desde que, cada vez que me difamam, cada vez que falam mal de mim, entram mais pessoas para a minha página. E, portanto, os meus parabéns, quero agradecer-lhe, tenho obviamente o direito de resposta, mas não tem um único facto verdadeiro na sua apresentação e não percebeu o contexto e devia falar com as pessoas que estiveram ao meu lado nessa altura para saber o que é que era o movimento de gente e o que é que eu pensava das vacinas, o que é que eu pensava da pandemia e o que é que eu defendo. E eu defendo, acima de tudo, a dignidade das pessoas. E o senhor não defendeu, o senhor não foi digno neste vídeo que fez. Mas eu estou positivamente a marimbar para si, para aquilo que você diz. É jurista, azar, eu sou tenente-coronel. E não levo isso a sério, sabe? Sou um cidadão comum, toda a gente me conhece, sou simples, sou humilde, agora não minto. E sou um pecador. E não sou de esquerda nem de direita. Interessa-me o bem das pessoas. Estou-me a marimbar para os partidos políticos. O Presidente da República deve defender o povo, não deve defender os partidos, que infelizmente é o que tem feito. Como sabe, vivemos num sistema semipresidencialista, ingovernável, em que os poderes se anulam mutuamente e que é um festival entre o Presidente da República, o Parlamento e o Governo, e em 51 anos, 24 governos, só 6 terminaram o mandato. Portanto, isto não se resolve assim. O senhor, em vez de me insultar e de me acusar e de falar de mim com ar de desprezo, como se eu fosse um bandalho qualquer, devia unir esforços a quem quer defender Portugal e devia dar esse exemplo. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Desculpem estar a repetir o vídeo, mas eu não gosto de publicar mentiras.